Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui para mais um quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. No dia de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre orientação, sobre como podemos fazer a diferença quando nós tutoriamos e auxiliamos aqueles pelos quais nós temos alguma influência e responsabilidade. Para nós darmos início, então, vamos fazer a nossa prece de abertura? Deus, Pai de amor e bondade, gratidão, Senhor, por estarmos aqui reunidos uma vez mais, com o intuito de aprendermos, de darmos passos rumo a essa evolução que é a responsabilidade de cada um de nós. Olhe, Senhor, por este nosso planeta, que saibamos ser luz, amparo e auxílio, de modo presencial e energético aonde formos. Ilumine o início deste Evangelho, que assim seja. Muito bem, então, para nós darmos início, vamos fazer a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal. Falar. Falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou a azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres e nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis da vida, procura destacar os ângulos capazes de inspirar o encorajamento e a esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhe sofreram um impacto doloroso. Tanta vez acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. Se motivos surgem para admoestações, cumpre o dever que te assiste, mas lembra, o estopim é suscetível de ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos de fúria antes que estourem na cólera. Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada à reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada como fogo, quando trazido ao refúgio doméstico para execução de limpeza, sem que, por isso, tenhamos a necessidade de consumir a casa inteira em labaredas de incêndio. Larga à sombra de ontem os calhaus que te feriram. A noite já passou na estrada que percorreste, e o sol do novo dia nos chama incessante à transformação. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre as mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto do desespero, providencia o consolo sem a pretensão de ensinar. E renteando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha a mãos cheias em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Que assim seja. Bem, meus irmãos, que Evangelho lindo, né? Emmanuel vem nos fazer refletir, a mim pessoalmente, sobre quantas vezes nós esquecemos de orar e vigiar. De vigiar a nós mesmos
nas convivências e relações com o mundo e com a vida. Quem é que não tem problemas? Qual é a fase do mundo que não enfrentou até hoje problemas e desafios em diferentes instâncias? Eu desconheço. Isso quer dizer que tanto este nosso mundo, que ainda é de provas e expiações, quanto as nossas vidas, que ainda são de seres longe de sermos perfeitos, que ainda estamos nessa escola, universidade, para aprendermos a melhorar, a reconhecer as verdades eternas, nós vamos errar, nós vamos ter defeitos. E o Evangelho de hoje, ensinado por Jesus e maravilhosamente comentado por Emmanuel, vem falar: gente, os problemas acontecem, defeitos existem, mas foco no positivo. Pare de ficar repetindo as coisas negativas, porque isso não vai fazer com que elas desapareçam. O que vai fazer desaparecer a ênfase no negativo é jogar luz no positivo, é agirmos e falarmos no bem e no amor. É nós começarmos a ter e treinar um pensamento mais elevado, orar e vigiar. E assim a gente começa não só a melhorar a nossa intimidade, o nosso pensamento, os nossos sentimentos e sensações, mas a gente começa a ser mais luz para aqueles que nos cercam, aonde nós formos. Comecemos a refletir um pouquinho a luz que Deus emana para todos nós. Ou seja, nós podemos nos tornar instrumentos de auxílio no amor e na luz de Deus. E é isso que é o objetivo, não é? É a gente se conectar. Essa vida, que é uma passagem rápida, só faz sentido para a nossa evolução e comunhão com o Pai, com o todo, com o nosso Deus. Tá bom? Então, vigiemos a nossa fala, o nosso pensamento e as formas de nós estimularmos e nos expressarmos com relação àqueles que convivem e estão ao nosso redor. Para darmos continuidade, vamos então dar para a leitura do livro Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Nélio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é o tópico 18, a bênção do estímulo. A bênção do estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez, por reportar-se André a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Devotado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra, em virtude de um enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu, após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesma ao pé dos 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto, reuniu os rebentos ao redor da velha mesa que lhe restava e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou e em seguida dirigiu-se ao interior, de onde voltou sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança: meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a providência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas.
Todavia, não será justo o esforço para resgatá-las com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo melhorando a própria sorte. E se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. E no dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram o trigo com imenso desvelo em valoroso trabalho de colaboração. E com tanto devotamento se portaram que, fim dos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados e enorme propriedade rural fora adquirida em nome do pai, coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora a fim de conhecer o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo, encontraram somente um velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com a mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram inolvidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o Mestre Jesus e, sobre a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, fim da ligeira pausa, terminou sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da nossa vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do futuro, o pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Que assim seja. Que livro maravilhoso! Eu amo esse livro, Jesus no Lar. Bem, essa passagem maravilhosa vem nos mostrar a lição que Jesus deixou, contando a história de uma mãe batalhadora, reflexiva, que em comunhão com Deus ensinou os valores do esforço próprio e do ensinamento do estímulo honrado aos próprios filhos, como nas maiores dificuldades e provações materiais, estimulando a cada um a sua capacidade de agir e de se renovar com o esforço próprio. Cada um, estimulado, reanimado, foi capaz de colocar a mão na massa, correr atrás mesmo faltando tudo e se reerguer após 6 anos de trabalho. E dentro de uma caixinha, o tesouro maior principal deixado pelo pai foi uma mensagem do Salomão, estimulando o cuidado, o amparo e o estímulo através do esforço próprio. E aí, Jesus finaliza essa passagem nos fazendo refletir. Essa mãe bendita não enganou ninguém. Ela trouxe o tesouro maior em forma de estímulo precioso ao crescimento, a capacidade inerente a cada ser humano. Estimulou os filhos, mostrando a eles que eles têm uma fortuna dentro de si através da ação, do trabalho e do esforço. Como é maravilhoso entendermos que, apesar dos problemas da vida, que fazem parte desses lances, como nós meditamos no Evangelho, nós somos capazes de, através do estímulo e do esforço próprio, nos elevarmos, superarmos, porque tudo passa. E o nosso dizer
de ensinamento deve ser sim quando sim, não quando não, saber falar sim e não, porém com amor. A diferença está na forma de traduzir e levar o sim e o não para que seja feito de forma amorosa, de forma respeitável, de forma a educar e direcionar o interlocutor, aquele que está conosco nessa jornada, né? E dentro deste contexto bonito, né, nós vamos trazer hoje também o nosso artigo científico que corrobora a importância dos estímulos paternos, maternos, dos cuidados dos tutores, ou seja, quem for na vida dos adolescentes para se tornarem adultos. Então, dentro deste contexto, o título do artigo científico de hoje é o seguinte: Orientação para o cuidado do adolescente e desenvolvimento positivo na idade adulta. Esse artigo ele foi publicado no journal ou na revista que tem como título Journal of Adolescent Health, ou seja, revista ou jornal da saúde adolescente. E esse artigo científico tem como autores a primeira autora, Adelise Hutchinson, e o último autor, o Craig Olson, ambos pesquisadores da Austrália. Muito bem. Esse trabalho científico acompanhou uma série de adolescentes e comparou com questionários e avaliações aqueles que tinham tutoria, auxílio e amparo para desenvolver um comportamento positivo, ou seja, um desenvolvimento onde se valoriza a cognição, o nível de satisfação e a capacidade de cada um de viver e resolver, enfrentar os desafios da vida com a mente positiva. E quando se comparou os adolescentes que receberam esses estímulos e depois foram reavaliados e comparados com adultos jovens, se observou que todos aqueles que tiveram essa orientação, essa tutoria, esse direcionamento positivo, ou seja, como o Evangelho nos disse, estímulo para o bem, tiveram uma capacidade na vida adulta jovem de resolver e direcionar sua vida de uma forma muito mais satisfatória, equilibrada, com menos problemas mentais de ansiedade, ou seja, uma vida mais positiva, né? De fato, uma vida que não quer dizer ausência de problemas, mas que sim tem a ver com a capacidade desses adolescentes que aprenderam a achar as formas de lidar com cada desafio dessa jornada. Que nós então possamos ser estes estimuladores na vida daqueles que nos cercam, tornando a vida mais positiva. Como o Evangelho bem disse, deixemos de falar tanto sobre as coisas ruins e negativas e de cultivar em nós mesmos os pensamentos negativos, porque esses trazem coisas ruins e problemas de saúde para a nossa vida. Sejamos mais focados no bom, na instrução do amor, no auxílio e no amparo. Tá? É isso que eu gostaria de falar hoje. E para nós encerrarmos, vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão imensa por esse ensinamento que é tão necessário nos momentos de turbulência que muitas vezes o mundo passa. Que saibamos, Senhor, ser sim mais positivos, nos abrindo para a inspiração dos bons anjos e mentores que nos guiam, e que nós consigamos levar essa luz do Teu amor aonde formos, sendo positividade, amparo, tutoria e auxílio. Gratidão eterna e olhe por todos aqueles que nos acompanham, que recebam as visitas benditas da equipe de amor e de bem e de luz. Que assim seja. Gratidão mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos. Namastê e até a próxima.